O que nós cremos precisa guiar o que nós fazemos, precisa guiar tudo o que nós fazemos. Por isso, eu defendo que os 5 solas, os 5 somente, eles devem nortear toda a nossa vida. Vamos lá. Primeiro lugar que ele deve nortear, nosso casamento. Eu acredito que vocês nunca ouviram falar sobre 5 solas para aplicar para o casamento, né? Vocês vão ouvir umas coisas diferentes hoje aqui. Casamento é o primeiro. Nosso casamento, senhores, ele tem que ser norteado, em primeiro lugar, somente pela Escritura. É o primeiro somente. Somente a Escritura deve conduzir o nosso casamento, o nosso relacionamento. Não são manuais, não são livros de autoajuda, não são ímpios com as suas ideias, amigos de trabalho, ou artistas de televisão, ou filmes, ou peças de teatro, ou literatura pagã. Não são psicólogos, de maneira alguma. Não é o senso comum, não é o pensamento secular, mas é a Escritura, somente a Escritura é que regula o nosso casamento. Depois nós temos que ver somente Cristo. Nós casamos no Senhor, por isso a Bíblia fala em casar com alguém cristão. Casamos no Senhor, e Ele então deve ser o Senhor do casal. O que a Bíblia fala sobre o casamento? Deixará pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne, de modo que os dois são um. E aí nós temos que lembrar de Eclesiastes, do cordão de 3 dobras. 2 se fundem e são uma, mas há essa terceira que é o Senhor. Nós casamos no Senhor. O relacionamento de casamento é a 3, é o Senhor junto, é o Senhor como Senhor do casamento. É um pacto com Cristo. E é esse pacto com Cristo, é essa aliança com Cristo que mantém o amor. Não é o amor que mantém a aliança. Eu não amo mais, por isso eu vou me divorciar. Eu vou romper essa aliança. Não é o que você acha que sente ou que não sente que mantém a aliança, mas a aliança que você fez no Senhor, aquele que não muda, que deve manter o teu amor. Paulo compara o casamento com o relacionamento, Paulo não, a Bíblia inteira, o relacionamento da igreja, a noiva, com Cristo, o noivo. De tal maneira que nós não somos lançados fora por causa da promessa, da aliança. É por isso que Cristo jamais vai rejeitar a sua noiva. É por isso que salvação não se perde. E isso deve nortear o nosso casamento. A aliança é que mantém o amor. Depois somente a graça. Senhores, somente a graça de Deus pode dar paciência para um casal, para 2 pessoas diferentes andarem junto, e a minha esposa que diga. Só a graça de Deus leva perdão. Mas calma aí, ô vítima. Só a graça de Deus leva perdão para os 2. Porque os 2 são pecadores, os 2 são falhos, os 2 machucam-se mutuamente. É somente a graça que perdoa os 2. São 2 pecadores. Somente ela nos faz morrermos para nós mesmos. E se nós precisamos morrer para encontrar a vida em Cristo no casamento, precisamos morrer para nós mesmos, para sermos um com o nosso cônjuge. E isso, meus senhores, somente através da graça. Mas há também a fé, somente através da fé. A fé dá força. A fé coloca a ansiedade e a justiça em Cristo Jesus. A fé nos dá força nas dificuldades, nos dá esperança de que os 2 podem ser mudados. Um casal com problemas, aquele que vai reclamar primeiro tem que entender que ele também é o problema, não é só o outro. E a fé dá esperança que os 2 podem ser mudados e transformados pela graça. Mas você só está falando de problema no casamento. Mas é a fé também que vai fazer com que um casamento possa permanecer. É a fé em Deus que nos dá esperança que aquela paz e aquela cumplicidade pode ser mantida no decorrer dos anos. É por fé. E
Somente Deus, a glória. O casamento, senhores, é para a glória de Deus. É uma das melhores pregações da salvação de Cristo que Ele faz em favor da igreja. Marido, amais as vossas mulheres como Cristo Jesus morreu e se entregou. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo, obediente. O casamento é para a glória de Deus. O casamento glorifica a Deus, e é por isso que o casamento é tão atacado. Agora note o seguinte: você não pode dizer que é cristão se o seu casamento não é norteado pela Bíblia, se Cristo não é o Senhor do teu casamento, se você não depende da graça de Deus, se você não tem fé no poder de Deus em exercer essa graça e que Cristo Jesus está abençoando o casal, e se você não casou para a glória de Deus.